Olha, o trabalho intermitente é uma das piores coisas que eu vi na história da humanidade. Porque o trabalhador só receberá a remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria. Agora nós vamos entrar num grande abismo fiscal no próximo ano no Brasil, porque o que o Paulo Guedes disse que era emergencial, não era emergencial. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre os impasses envolvendo o orçamento de 2021 e o julgamento no STF dos contratos intermitentes de trabalho. Então, Renan, parece que desde o primeiro episódio, ou o segundo episódio do Entretanto, no início desse ano, que a gente vai e volta para os crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e possíveis pedidos de impeachment, né? Mas no fim das contas, agora, nessa última semana, com esse escândalo na ABIN, a questão da vacinação, volta essa ideia e fica mais claro que não é uma questão meramente jurídica, né? Que no fundo é uma decisão política também que está faltando. Sem dúvida, foi o tema do nosso primeiro episódio, 40 episódios depois do Entretanto, essa ainda é uma questão central, né? A questão do impeachment. Mas a gente viu nessa última semana, até o tema do último episódio, a questão da reeleição da presidência da Câmara e as articulações do governo. Muito provavelmente o governo vai conseguir disputar a presidência, talvez com alguma chance de emplacar um nome mais próximo ao governo. E quem faz a admissibilidade desse processo de impeachment, começa a pôr a andar o processo, é o presidente da Câmara, né, nesse primeiro juízo. E a gente sabe que é uma questão eminentemente política, né, um julgamento que tem parâmetros jurídicos, mas que no fundo é uma questão política, vai depender ainda de uma perda de base de apoio do presidente Bolsonaro, o que não parece estar acontecendo, né? A pesquisa dessa semana do Datafolha mostra que ele mantém a popularidade e a aprovação em um nível razoável, né, alto, e além disso precisa de uma perda de apoio parlamentar, e com um centrão próximo ainda ao governo, isso está cada vez mais distante, ou ainda um tanto distante. Vamos aguardar para ver se muda esse cenário, né, a partir de agora. Laura, o ministro Paulo Guedes anunciou que está saindo de férias já em 18 de dezembro, né, o país no meio desse caos, com várias questões importantes a serem resolvidas, anunciadas, mas ele está saindo em férias sem sequer ter conseguido solucionar os impasses em torno do orçamento do ano que vem. Depois de algumas polêmicas, o Congresso acabou deixando para o próximo ano a aprovação da PEC emergencial que a equipe econômica criou em novembro de 2019 para controlar as despesas do governo. Por que isso dificulta a vida do governo? Pois é, Renan, então, esse é outro tema para o qual a gente tem voltado, né? Na verdade, a gente está diante de um impasse. O orçamento de 2021, como a gente já tinha mencionado aqui, não abre espaço para uma série de despesas, e essa dificuldade de compatibilizar as demandas por mais despesas que o momento traz, né, e ainda traz, com a volta, o retorno das regras fiscais valendo em 2021, em particular o teto de gastos, né, que nesse ano foram aliviadas por meio do decreto de calamidade pública e da PEC do orçamento de guerra, que foi aprovada em seguida, traz dificuldades muito grandes para o governo, né? E essa PEC emergencial, que na verdade antecede a pandemia, ela tinha sido enviada no fim de 2019 ao Congresso para tentar acionar os chamados gatilhos de controles de uma série de despesas. Então, o que acontece, né? A PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95, aprovada em 2016, ela previa que quando o teto não fosse cumprido, alguns gatilhos fossem acionados automaticamente, gatilhos que impedem a abertura de novos concursos, a concessão de reajustes de salários para servidores, né, a criação de outras despesas obrigatórias, o que implicaria até em impedir reajustes do salário mínimo acima da inflação. Quer dizer,
uma série de medidas que visavam controlar já automaticamente despesas obrigatórias do governo, né? Só que o que acontece? Não está claro como que esses gatilhos poderiam ser acionados, porque para isso o teto precisaria ser descumprido, mas ao mesmo tempo o governo não pode mandar ao Congresso um orçamento que já descumpra a regra e o teto, né? Então isso criou uma certa dificuldade e obrigou então o governo a fazer uma outra PEC, que é essa PEC emergencial, que inclui esses gatilhos de uma maneira diferente, agora não mais precisando do teto ser rompido para serem acionados, e sim com um outro critério, um critério de que 95% das despesas totais fossem já ocupadas por despesas obrigatórias. Isso seria suficiente para acionar esses gatilhos e então controlar esse crescimento das despesas obrigatórias, que é o que tem impedido o governo de conseguir abrir espaço dentro do teto de gastos para outras despesas, por exemplo, a Renda Brasil, Renda Cidadã, né? Os diversos nomes que esse programa social mais amplo que o governo queria fazer ganhou ao longo desses últimos meses. Então, o que acontece? O relator que ficou encarregado dessa PEC, que na verdade até já tinha tirado vários itens mais polêmicos, por exemplo, a redução de 25% de jornada e salário de servidores, é algo que estava lá originalmente na proposta do Paulo Guedes, que já tinha saído da PEC emergencial nesses últimos meses, né? Mas o fato é que essa PEC foi mudando, se tentou, inclusive, na semana passada circulou um texto que dava a impressão de que haviam incluído até uma previsão de flexibilização do teto de gastos dentro também da PEC emergencial. Então, o teto de gastos não valeria para, enfim, um certo tipo de despesa poderia ser feito por fora do teto, usando outros fundos. Quer dizer, se tentou, pelo menos esse texto circulou, depois a equipe econômica negou que quisesse fazer isso, porque isso gerou turbulência nos mercados. Mas o fato é que, sem a aprovação dessa PEC, a incompatibilidade entre cumprir o teto de gastos e realizar despesas que parecem necessárias para o ano que vem, né, dado o fim do auxílio emergencial de um lado, do outro a demanda por recursos ainda na área de saúde, em particular com a vacina, né, a compra da vacina. Enfim, essa dificuldade ela fica maior. E o relator, diante da dificuldade também em construir e costurar um acordo em torno disso, já declarou nessa última semana que deixou esse texto e esse relatório em torno da PEC emergencial para janeiro. Então, isso já vem há algum tempo, não vai ser resolvido ainda nesse final do ano, e com isso fica mais difícil mesmo a vida do governo para o ano que vem. E o projeto de lei de diretrizes orçamentárias também não foi aprovado ainda para o próximo ano, e para complicar, o Tribunal de Contas da União, TCU, pressionou o governo por uma alteração nesse projeto. O que está acontecendo nesse caso? Então, aí a gente está falando do orçamento mesmo, né? Das previsões orçamentárias para aquilo que será gasto em cada área, que na verdade também já deveria ter sido aprovada, se a gente olhar historicamente, né? Esse orçamento é enviado em agosto pelo governo ao Congresso e, de fato, não tenho aqui na memória uma situação recente em que em dezembro a gente chegasse sem ter aprovado esse orçamento, né? E aí, de fato, claro, tem uma série de questões que tem a ver com o problema anterior que eu já vinha mencionando, ou seja, o orçamento ele não deixou muito espaço, né? O teto de gastos ele vai ficando cada vez mais restritivo e como o orçamento ele está cumprindo o teto de gastos, ele não abriu espaço para que fossem expandidos os gastos com a saúde, né? Mesmo os gastos com a educação se mantiveram no patamar anterior, sendo que há desafios também nessa área para o pós-pandemia. Não há espaço para um programa mais amplo, um Bolsa Família ampliado ou nada do tipo. Então, você tem já as questões e os impasses envolvendo as demandas da sociedade nessas áreas e o caráter restritivo desse teto de gastos, né? Mas, para complicar, como você mencionou, ainda houve uma outra questão que, na verdade, a gente até já tocou aqui, que é o seguinte: o governo, pela primeira vez, quando enviou o orçamento ao Congresso,
não previu uma meta fixa de resultado primário. O que é a meta de resultado primário? É aquela meta que é uma das nossas regras fiscais, que tem perdido importância em relação ao teto de gastos, né? Mas que é a meta que já valia antes, que é a meta que calcula a diferença entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta. Aí dentro desses gastos não estão incluídos o pagamento de juros, né? Então as despesas primárias do governo, ela serve para orientar essas previsões orçamentárias. Então o governo ele tem que dizer quanto que ele espera que ele vai arrecadar no ano de 2021 e a partir daí, né, estabelecer qual é a meta para, no caso esse ano, né, e nos últimos anos, de um déficit primário, ou seja, o governo tem gasto mais do que arrecada, mas ainda assim ele precisa estabelecer qual é a meta, né? O quanto a mais ele vai gastar em relação ao quanto ele projeta que seja a sua arrecadação, né? Qual o problema? Essas previsões em relação ao que vai ser arrecadado não são satisfeitas, né? A gente viu nesses últimos anos, inclusive, de baixo crescimento no país, que muitas vezes o governo estabelece que vai arrecadar um certo montante, mas aí o crescimento econômico é menor do que o esperado, e aí o governo arrecada menos também do que o esperado, e como foram estabelecidas as despesas para cumprir uma certa meta, né, o governo é até obrigado a contingenciar recursos, ou seja, bloquear despesas que foram aprovadas pelo Congresso, né, para o orçamento, mas que não podem ser gastas e são bloqueadas na boca do caixa, porque senão essa meta de diferença entre o que se arrecada e o que se gasta não seria cumprida, né? Só que aí o governo, dessa vez, fez diferente. Ao invés de colocar uma meta fixa para esse resultado primário, ele criou a chamada meta flexível. O que é isso? Ao invés de dar uma previsão específica de arrecadação, já ficou previsto um intervalo, né? Em caso de frustração, a meta se altera. Quer dizer, a projeção do que seria a arrecadação do ano seguinte, ela deixou de ser apenas um ponto, né? Um número, e passou a ser um intervalo com possibilidades diferentes, cenários diferentes em que a meta, então, se alteraria. Um pouco já para dar maior flexibilidade, considerando o cenário que é de bastante incerteza, né? E o TCU não gostou disso, então o TCU, na verdade, considerou que isso não estaria de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, no caso, e obrigou o governo, então, a dar uma meta fixa. E o que é curioso é que, então, o governo agora vai ter que dar uma meta específica e os números que têm sido aventados são números, enfim, de um déficit bastante alto, né, que parece até deixar o governo com alguma margem de manobra. Então, o governo tá preferindo ser pessimista nas suas projeções de arrecadação para não ter que ficar mais restrito, né, de mãos atadas, para não ter que contingenciar recursos no ano que vem, né? O que se comentou em relação a isso é que essa projeção pessimista do governo, na verdade, ela até não está em linha com outras projeções e previsões otimistas que o governo tem feito em relação à recuperação da economia, né? Então, de um lado, a gente vê o ministro Paulo Guedes falando... Todos os setores aumentaram emprego, todos os setores, e todas as regiões do Brasil, criando novos empregos, o que configura o fenômeno da volta em V da economia brasileira. E de outro, né, ao que parece, a equipe econômica vai enviar ao Congresso uma projeção para arrecadação que é bem baixa, né, para ficar com uma certa margem de manobra e com isso poder, né, cumprir a sua meta fiscal, considerando que ela vai ter que alterar justamente e voltar para uma meta fixa. Mas diante desse impasse, então, Laura, quais são as alternativas que estão sendo consideradas para compatibilizar o teto de gastos de um lado e, por outro, essas demandas por maior despesa com os programas sociais e saúde, como você disse, para o próximo ano? Então, são várias as possibilidades que estão sendo aventadas, né? Uma foi essa que eu já mencionei, de tentar incluir na PEC emergencial a possibilidade de se utilizar fundos públicos extrateto para a realização de alguns gastos
em áreas que demandam, né, em despesas discricionárias que demandam recursos. Então, isso chegou a circular, mas o mercado reagiu e a equipe econômica e o próprio Congresso recuaram dessa possibilidade, né? A outra possibilidade que está sendo considerada atualmente é a de prorrogação do decreto de calamidade pública e, com isso, a realização, enfim, o alívio, né? A prorrogação desse alívio nas regras fiscais para o ano que vem, né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já disse que não quer fazer isso. Primeira promessa que fizeram que é acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. Agora, não ter meta, uma meta flexível, é uma jabuticaba brasileira, né? Mas também não será ele, né, o presidente da Câmara no ano que vem. Não sabemos como o novo presidente da Câmara lidará com isso. Uma terceira possibilidade, sobre a qual ainda há dúvida, é utilizar os chamados créditos extraordinários, que são despesas que não estão previamente aprovadas no orçamento, mas que decorrem de eventos de caráter inesperado e que, portanto, você pode aprovar por fora do teto de gastos, tá? Para, por exemplo, a compra de vacinas e outras despesas que possam ser necessárias no ano que vem que não estão previstas. A dúvida é se o TCU interpretaria que, de fato, essas despesas são inesperadas, né? E que podem passar por fora do teto de gastos, porque dá para dizer que a gente já tem noção de que no ano que vem essa pandemia não vai ter acabado, né? De que a gente vai precisar de mais recursos para a saúde, que a gente vai precisar comprar vacinas, ou seja, não está tão claro assim a possibilidade de ainda usar desse artifício no ano que vem como alguma coisa que não fosse realmente que ainda não tivesse prevista no momento da aprovação desse orçamento pelo Congresso, né? Então, enfim, fica claro mesmo que o teto de gastos ele está por um fio, né? Muitos analistas já começam a achar que o teto, na verdade, já colapsou de alguma maneira, porque qualquer possibilidade que a gente está analisando aqui envolve passar por fora do teto, né? Seja por meio de uma prorrogação da calamidade, seja por meio do crédito extraordinário, seja por meio do uso de fundos públicos para fazer determinadas despesas, né? Todas essas possibilidades, na verdade, significam que o teto de gastos ele vai se tornando cada vez mais algo para inglês ver, né? Mas que, no fundo, você está manobrando em volta desse teto para conseguir fazer despesas mínimas necessárias, né? A gente não está falando aqui de alguma coisa não urgente ou não prioritária, né? A gente está falando aqui de compra de vacinas, quer dizer, se o teto ele não consegue abrir espaço nem para uma compra de vacinas, né, fica claro que ele, na verdade, se tornou insustentável. E eu acho que a discussão e a última dessas alternativas, que talvez demore um pouco mais, mas que se torna cada vez mais necessária, na verdade, é o redesenho desse teto, né, e se passar de maneira transparente, bem debatida, uma nova regra fiscal que seja sustentável, né, e que permita que o governo atenda às demandas da sociedade nos próximos anos. No próximo bloco, vamos falar sobre o julgamento do trabalho intermitente pelo STF. Então, Renan, a reforma trabalhista de 2017 trouxe, entre várias outras mudanças, a regulamentação do trabalho intermitente. E nos últimos dias foi iniciado no STF o julgamento de ações que questionam esse formato de contratação de trabalhadores. Em que consiste esse trabalho intermitente e como que ele aparece na nossa legislação? A nossa legislação trabalhista, ela tem um padrão de contrato de trabalho, né, que é aquele típico mesmo que está previsto na CLT desde o começo lá da Era Vargas, em 1943, quando a CLT é promulgada, que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado.
Ou seja, você contrata um trabalhador e ele só vai sair da empresa quando ele for dispensado, sem ou com justa causa, ou se ele pede demissão. E esse contrato também, o padrão, é que ele seja a tempo pleno, ou seja, que um trabalhador ele seja empregado só de um empregador. E, portanto, ele vai ter uma jornada que é essa padrão de 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Esse sempre foi o nosso contrato de trabalho por excelência, que é aquele que tem os direitos trabalhistas todos assegurados. Havia algumas exceções já na legislação de trabalhos com intermitência, que não eram contínuos, como no caso de ferroviários, enfim, categorias profissionais muito específicas. Mas em 2017, por conta de uma pressão de setores econômicos como bares, restaurantes, o comércio de modo mais geral, houve uma pressão muito grande para uma flexibilização da regulação do mercado de trabalho para implementar esse trabalho intermitente para todos os setores. E o trabalho intermitente, então, foi incluído nesse pacote da reforma trabalhista que o Temer fez em 2017 e passou a haver essa possibilidade de um trabalho que é descontinuado, por isso o nome intermitente. Ele intercala períodos de prestação de serviço, em que o trabalhador presta serviço, e outros períodos que são de inatividade, em que ele não presta serviço. E esse período pode ser de horas, de dias ou até de meses. Então vai havendo uma situação em que o trabalhador ele só recebe quando ele está ativado, ou seja, quando ele está trabalhando de fato, e quando ele está em inatividade, porque o empregador não precisa do serviço, ele não recebe nada. Esse é o princípio do trabalho intermitente. A legislação estabelece, desde 2017, que precisa ser um contrato por escrito, que preveja o valor da hora que vai ser pago, que não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo, ou o valor hora do salário do trabalhador que já faça essa função dentro da empresa. Tem que especificar a função, o local da prestação, tudo por escrito, e o empregador ele precisa demandar 3 dias antes, 3 dias corridos, falar para o trabalhador, olha, preciso do seu trabalho, com intervalo mínimo, uma antecedência mínima de 3 dias. E o empregado tem 24 horas para aceitar ou para recusar aquela demanda de trabalho. Se ele aceita e ele acaba não indo, ele pode ter que pagar uma multa, inclusive, por ter aceito. Então, esse é o princípio geral do trabalho intermitente que foi instituído a partir de 2017 com a reforma trabalhista. E aí, Renan, a equipe econômica do governo parece estar um pouco apreensiva com essa discussão no judiciário, Quais são os fundamentos das ações que estão questionando esse regime de trabalho intermitente no STF? Como está o placar? Quais as chances disso não vigorar daqui para frente? A discussão que está no STF, é importante ressaltar isso, que não é do trabalho intermitente em si, mas do regime jurídico que está sendo criado para esse trabalho intermitente, a partir da reforma trabalhista, e se ele é compatível com a Constituição de 1988, que garante os direitos sociais dos trabalhadores em alta conta. É a constitucionalidade do formato. E a alegação são 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram movidas por entidades sindicais de trabalhadores, que alegam que esse tipo de regulação fere a dignidade e os direitos fundamentais dos trabalhadores. Primeiro porque você tira totalmente a previsibilidade que uma contratação pode gerar. Você celebra um contrato, não só um contrato de trabalho, contrato de qualquer área do direito, para ter mais previsibilidade e segurança. Nesse caso específico, o trabalhador faz um contrato e ele depende da remuneração para subsistência, mas ele não sabe se ele vai trabalhar esse mês, se ele vai trabalhar mês que vem, se ele vai ter alguma renda. Ou seja, se criou aí um contrato de trabalho que pode ser sem nenhuma renda durante meses. Portanto, também sem nenhum direito, porque todos os direitos estão condicionados e atrelados à prestação de serviço. De alguma maneira, dá para dizer que esse tipo de contratação de trabalho intermitente, do modo como ele está hoje, ele acaba transferindo o risco da atividade econômica para o trabalhador, sendo que a CLT define que empregador é justamente quem assume o risco da atividade econômica e dirige a prestação de serviço dos trabalhadores. Ou seja, é um tipo de contrato leonino em que você acaba sobrecarregando uma das partes com obrigações e com uma vulnerabilidade que coloca em xeque a justiça desse acerto. Então, além dele não ter a remuneração, ele pode perder a rede de proteção social que está atrelada ao trabalho e à contratação do trabalho. O Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um sociólogo, cientista político bastante importante brasileiro,
Ele tem um texto clássico da década de 70 em que ele diz que a carteira de trabalho no Brasil ela é o passaporte da cidadania, né, que nós temos um modelo de cidadania regulada, que passa centralmente para reconhecer os direitos dos trabalhadores e os direitos de proteção social que estão atrelados a esse universo do trabalho. Nesse caso específico, pode ser que esse trabalhador ele não tenha nem a previdência assegurada. Se ele recebe menos que um mínimo num mês e ele não complementar os recolhimentos previdenciários, ele pode ficar sem cobertura da previdência social. Mais do que isso, o seguro-desemprego é expressamente excluído para essa categoria de trabalhadores, ou seja, o trabalho intermitente criou duas categorias de trabalhadores, né, seletistas, um que tem seguro-desemprego e outro que não tem, e a Constituição não faz essa diferenciação, né? Então esse é um outro argumento que também pesa bastante na discussão. E além disso, você tem aí uma questão de direito coletivo do trabalho, né, da organização sindical, porque se você tem um trabalhador que vai lá, trabalha 2 horas só para um determinado empregador numa semana, 3 horas para outro empregador na outra semana, 4 horas para outro numa outra semana, pode ser que ele preste serviço para áreas diferentes, né, em setores diferentes da economia. E aí ele não vai ter um vínculo com nenhum sindicato específico, né? E se você não tem uma inserção numa categoria profissional, você não consegue ter nenhum tipo de mobilização, de pressão, de fiscalização do próprio sindicato dessas relações de trabalho. Então você também enfraquece a possibilidade tanto de negociação coletiva, né, de dissídio, de aumento salarial. O placar ainda está no início, né? O Fachin é o relator, o ministro Edson Fachin, ele já votou pela inconstitucionalidade do trabalho intermitente na legislação. Esta modalidade de contrato de trabalho não se coaduna com a dimensão da dignidade da pessoa humana como condição primária de ter direitos fundamentais trabalhistas decorrentes da sua condição de trabalhador. O ministro Nunes Marques abriu uma divergência. Não gera precarização, mas segurança jurídica a trabalhadores e empregadores, com regras claras que estimulam a criação de novos postos de trabalho. Segundo ele, tem uma garantia, sim, de 13º, de férias, que estão atrelados a quando trabalha, né, e que é um trabalho mais flexível e que por isso se justifica que tem esse outro regime jurídico, e ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então tá 2-1 pela constitucionalidade. A ministra Rosa Weber pediu vistas do processo para analisar mais. Ela é de trajetória trabalhista, ela era ministra do TST, muito provavelmente vai votar pela inconstitucionalidade, mas pediu vista talvez para tirar a discussão desse momento, porque é algo que vem de antes da pandemia, né, esse trabalho intermitente. Talvez agora tenha até uma função mais importante na retomada, etc. Mas talvez ela entendeu que não era o melhor momento para a discussão acontecer e pediu vistas desse processo. A previsibilidade em relação ao placar é difícil sempre, em se tratando do Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que o STF também ele tem uma tradição de julgar muito ruim questões trabalhistas, né, de maneira bastante problemática, porque não é a trajetória da maioria dos ministros da corte, né, o direito do trabalho, e há uma visão ali que é muito pautada muito mais pelos interesses econômicos do que efetivamente pela proteção social do trabalho no STF. Isso nesses casos recentes da terceirização de atividade fim, de redução de salário por acordo individual também, enfim, uma série de casos que o STF tem permitido a dita flexibilização, entre aspas, das normas trabalhistas, mas é preciso acompanhar porque logo esse processo volta à pauta do plenário virtual e pode ser que tenha aí votos no sentido da inconstitucionalidade na maioria, isso pode ter um impacto bastante grande. Pois é, Renan, e você falou um pouco sobre como esse momento específico, né, que é um momento de desemprego e informalidade altas no mercado de trabalho, poderia interferir, né, de alguma maneira nessa votação. Esse tipo de contratação intermitente pode auxiliar em uma retomada que não sacrifique a proteção social dos trabalhadores? Você considera, olhando pela área do direito, é evidente que há questões econômicas também, né, e que dependem do ritmo de recuperação e de geração de empregos no pós-pandemia, mas olhando pela ótica do direito, esse tipo de contrato ajuda, na verdade, em um momento como esse de crise econômica? É que há sempre uma certa visão, quando vai se discutir modernização das relações de trabalho, né, a flexibilização,
parece que está sempre implícito uma visão do direito do trabalho como um óbice, como algo que atrapalha o crescimento econômico, né? No debate público isso é muito recorrente, enfim. Então, me parece que já é um debate um tanto enviesado, de achar que o direito vai ter o condão de dar uma dinâmica para a economia que muitas vezes, né, o direito não é o principal fator de dinamização, né, do crescimento econômico. E aí fica-se essa ideia, e na época da reforma trabalhista isso foi muito forte, né, esse tipo de raciocínio, que foi basicamente porque passou, né, conseguiu uma articulação grande para passar essa reforma justamente com esse argumento, que já era depois da crise de 2015, né, e, enfim, que estava se agravando. Então era a ideia de que ia ter uma retomada dos empregos, né, e isso não representa, esse trabalho intermitente, nem 0,5% hoje do estoque dos vínculos formais do mercado de trabalho. Né, e é curioso porque entra no CAGED, né, então é um emprego formal, mas o problema é que não é um emprego de verdade, porque tem muita gente que está trabalhando e que não está recebendo, ou na verdade não está trabalhando, está ativado num vínculo formal, mas não tem prestação de serviço e, portanto, não tem renda e não tem direitos trabalhistas. Né, o DIEESE fez um estudo que em 2019 a remuneração mensal média dos trabalhadores intermitentes foi de R$ 637, ou seja, pouco mais de 60% do salário mínimo do ano passado. Menos ainda do que tinha sido em 2018, que era 80% do salário mínimo. E quase 1/4 desses contratos não resultaram em trabalho, ou seja, tiveram uma renda zero. Né? Então, como que vai se considerar que você tem trabalhadores com emprego se não estão recebendo nada? Se for para emprego ganhar 3 horas de orelha, vai ser uns R$ 35. É preocupante, né? Como é que a gente vai sustentar nossa família com R$ 400? Tem que procurar outros trabalhos, provavelmente estão na informalidade, fazendo bicos, né, com outros tipos de trabalhos precários. Então, me parece que há um grande problema de desenho que é preciso considerar aí, do ponto de vista desse trabalho intermitente, do formato que se adotou, porque há essa figura em vários outros países do mundo, né, o direito do trabalho europeu tem figuras de trabalho intermitente, só que lá fora você tem critérios muito mais claros para que possa ser utilizado esse tipo de contratação. Não é igual no Brasil, que se tornou uma contratação que pode estar em qualquer setor econômico, em qualquer momento da empresa, né, para qualquer situação do trabalhador, você pode fazer isso. Né? O Brasil, para se ter uma ideia, é o único país que fixou trabalho intermitente por hora e não por dia. Então, se você quiser que o cara venha trabalhar 2 horas num dia, ele tem o tempo de deslocamento dele, ele vai trabalhar 2 horas, receber só 2 horas naquele dia e depois vai embora. Né? Isso é uma precarização em um nível bastante significativo. E já tinha na nossa legislação certos contratos a tempo parcial também. Não é verdade que só poderia contratar por 40 horas ou 44 semanais. Né? Já tinha contrato de trabalho a tempo parcial. Então me parece que o que está acontecendo, né, é que o trabalho intermitente, né, de acordo com a reforma trabalhista de 17, ele está só contribuindo para uma precarização ainda maior das relações de trabalho. Não me parece que está acontecendo um processo que o ministro Alexandre de Moraes cita na decisão dele, no voto, que estaria ajudando a formalizar quem está fora do mercado de trabalho. Né? Eu não acho que está trazendo quem está fora para dentro, eu acho que na verdade está colocando quem está dentro para fora, porque não tem um desenho claro, né, para conseguir reforçar uma política pública de empregabilidade. Poderia falar, por exemplo, que o trabalho intermitente pode ser utilizado em determinadas empresas em momento de dificuldade econômica, que ela comprove a dificuldade e que precise dessa dinâmica e que vai negociar com um sindicato específico, ou seja, garantir um tipo de fiscalização em relação ao uso desse trabalho, então justamente para trabalhadores que estão desempregados, né? Porque senão acaba um processo de pessoas que estão contratadas por prazo indeterminado, né? As empresas já não vão mais querer ter esse custo fixo e aí elas passam para esse modelo mais flexível de mandar embora, recontratar depois com um contrato de trabalho intermitente e aí pagando só quando de fato precisa da prestação de serviço daquela pessoa. Então, me parece que é uma questão importante, sem dúvida nenhuma vai ter um impacto muito grande econômico, mas tem uma dimensão do direito também que precisa ser observada, de proteção do trabalho, e que eu acho que é mais importante num momento como o que a gente vive, que é de perda de renda, né, de dificuldade, de precarização de grandes massas de trabalhadores, não só no Brasil, né, em vários lugares do mundo, mas aqui eu acho que tem um caráter especial também pelas desigualdades históricas no Brasil. Então me parece que esse julgamento do Supremo vai ter uma repercussão ainda bastante grande, dependendo do que for decidido ali.
aí, Renan, o que apareceu no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com, ou no Twitter que você selecionou aí dos nossos ouvintes? Eu peguei aqui uma menção que foi feita no Twitter, lembrando o pessoal para mandarem as dúvidas, sugestões, os comentários, sempre marcando com a hashtag Entretanto, ou para o nosso e-mail entretantopodcast@gmail.com. E eu selecionei essa menção que foi feita pelo Bruno, é o @rmendonça1988, que ele diz: adorei que o Renan Quinalha classificou o voto do ministro Gilmar Mendes como uma violência semântica. Também vejo assim como expressei aqui antes, diz ele. Ele está se referindo ao episódio anterior em que eu analisei essa votação no Supremo Tribunal Federal da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E foi muito curioso mesmo, porque depois da gravação do episódio, matérias estavam relatando já que havia um acerto feito no Supremo Tribunal Federal, né, junto a certas lideranças políticas, enfim, de justamente votar pela possibilidade de reeleição do Maia e do Alcolumbre, né, o que mostra mais uma vez uma perda de legitimidade do STF, se isso realmente proceder, que é uma Corte Suprema fazendo um tipo de acordo de conveniência política ao invés de fazer análise da constitucionalidade da discussão. Mas parece que esse voto do ministro Gilmar Mendes, que gerou uma repercussão muito negativa no fim de semana, acabou fazendo com que o acordo fosse rompido, e parece que isso gerou até atritos ali dentro do STF por parte dos ministros que se sentiram traídos em relação ao ministro Fux, ao Barroso, outros que parecem que iam votar num sentido também de permitir a reeleição. Então vamos ver como se desdobram esses conflitos internos no STF. E você, Laura, qual vai ser a dica da semana para os nossos ouvintes? Então, eu queria recomendar um livro que eu tô lendo e tô gostando bastante, chama Sociedade Ingovernável, do Grégoire Chamaillou. Quem traduziu no Brasil foi a editora Ubu. E o livro, na verdade, ele trata da gênese do neoliberalismo, inclusive na maneira como o neoliberalismo surgiu para, de algum jeito, limitar a democracia, as demandas democráticas. Então, o título A Sociedade Ingovernável é um pouco o termo que surge em um relatório nos anos 70, que estabelece, né, que a democracia estava ficando limitada por ela mesma. Então, há essa ideia de uma democracia que vai se autodestruir porque você está atendendo todas as demandas do povo. E aí você precisava de alguma coisa para criar mecanismos de amarras. Se você não quisesse ir para o autoritarismo, e o livro trata disso também, inclusive da relação entre pensadores como Hayek e o próprio Friedman com a ditadura chilena, etc. Mas no caso de não se ir para a veia autoritária, né, como fazer para compatibilizar a democracia, o voto, com o que se entendia que era necessário, e daí as regras fiscais, inclusive, surgindo, regras orçamentárias, amarras legislativas, né, surgindo nesse contexto como um jeito de frear as demandas democráticas da sociedade. Então, realmente muito relevante para vários dos temas que a gente tem discutido aqui. Recomendo para todo mundo ler A Sociedade Ingovernável. Dica incrível, essa ideia de sociedade ingovernável é maravilhosa, né? E dependendo do governo, é melhor viver numa sociedade ingovernável mesmo. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Então, pessoal, até terça-feira que vem, que vai ser o nosso último episódio antes do recesso. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.